Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprovski, sou advogado, e estamos aqui no canal mais uma vez, produzindo mais um material para os senhores no que diz respeito à situação, não é, em que nos encontramos aqui em Portugal. E por que é que isto é importante nesse momento? Para poder orientá-los a respeito de como está o comportamento, né, das pessoas aqui em Portugal neste momento, quais são as ações que o governo está tomando, né, como é que nós estamos enfrentando esta pandemia e, o mais importante, como estamos tentando retomar a regularidade, a normalidade no nosso dia a dia. Este, então, é o assunto do nosso vídeo de hoje, em que pese que todo mundo está falando em pandemia, o mundo inteiro gira em torno disto, é noticiário de manhã à noite, da noite à manhã, mas enfim, é esse o nosso cotidiano, é isso que nós enfrentamos neste momento e, portanto, é o que nós temos a trazer aos senhores na data de hoje. Mas esta, na verdade, é uma boa notícia, como veremos a seguir. Vamos rodar a nossa vinheta, em seguida retornamos com o nosso material. Olá, meus amigos. Como dito, então, vamos hoje falar sobre a primeira fase de reabertura, né, digamos assim, do mercado, né, da nossa vida aqui em Portugal. Então, nós vamos mostrar para vocês um material que é do Observador, que é um site de notícias aqui de Portugal. É um material bastante simples, bem didático e que eu acredito que vai fazer com que você consiga entender como é que nós estamos retomando a nossa vida, o nosso cotidiano aqui em Portugal. Mas antes, não esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho. Com o sininho marcado, você não perde nenhuma notícia do nosso canal. Além disto, queremos lembrar aos senhores, nós estamos também no Instagram, tá? O nosso endereço no Instagram é @RenatoKoprovskiADV. Tá? Podem entrar em contato conosco através deste canal também. Estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, enfim, estamos em todas as mídias possíveis, né? As principais mídias que estão aí no mercado. Então, vamos tratar do nosso material de hoje. O que é que acontece? No dia de ontem, 30 de abril, o Estado português decretou, né, no sentido de que vamos começar a procurar, né, as medidas que são possíveis de serem adotadas neste momento para retomar a nossa normalidade, ou seja, o nosso cotidiano deve começar a mudar novamente. Segundo os especialistas, não vai ser uma reabertura e nós não vamos retomar a normalidade, ou seja, aquilo que nós vivíamos antes da decretação do primeiro estado de emergência. Muitas coisas ainda não vão mudar, não tem previsões de mudar, em que pesem muitas pressões para cima do governo, no sentido de liberarem alguns setores, de tomarem algumas medidas mais amplas e menos restritivas, mas, neste primeiro momento, não é o que deve acontecer. Então, o Estado português, no dia de ontem, publicou, divulgou, nós ainda não temos acesso ao decreto em si, né? Mas tão logo tenhamos, vamos fazer uma análise pormenorizada do decreto e, evidentemente, levaremos isso ao conhecimento dos senhores. Mas, neste primeiro momento, uma fase bem resumida, de uma forma bem resumida, tentaremos mostrar, né? E também vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, né, o link com esta matéria para que os senhores consigam entender o que está acontecendo aqui em Portugal neste momento. Então, vamos passar a tela, aonde nós temos, então, a informação
que foi produzida pelo canal Observador. Vamos então à nossa tela. Fase 1, fase 2, fase 3. O que vem a dizer isto aqui? A partir do dia 4 de maio, entra em vigor a primeira fase do processo, digamos assim, de volta à normalidade. Pelo menos é uma tentativa de volta à normalidade. Porque, evidentemente, a economia não permite, né? O Estado não permite mais ficar travado, fechado da maneira como estava, ou ainda, digamos assim, como ainda está, porque afinal de contas isso aqui começa a valer a partir do dia 4 de maio. Né? A roda tem que girar, a engrenagem tem que funcionar. Então, aos poucos nós vamos tentar retomar esta situação que nós tínhamos antes, mas certamente com muitas restrições ainda. Então, a primeira fase inicia no dia 4 de maio, depois nós temos a previsão da segunda fase, que entra em vigor dia 18 de maio, e a terceira fase desta primeira etapa no dia 1º de junho. Aqui, para todos os setores, existem situações específicas que estão aqui embaixo delineadas. A gente traz esta matéria aqui porque ela é muito bem planejada, muito bem feita, muito bem apresentada e de uma maneira bastante didática. O que acontece nesta primeira fase, então? Ou seja, a partir do dia 4. Lojas com até 200 metros quadrados de área útil, né, de área pública, podem retomar as suas atividades. Cabeleireiros, manicures e similares também podem retomar as suas atividades. Mas vejam, aqui embaixo tem uma coisa interessante, né? Com marcação prévia. Ou seja, aquele que se interessa em ir cortar seu cabelo, fazer o seu penteado, fazer sua manicure, ou fazer um tratamento qualquer num salão de beleza, num instituto de beleza, ele vai ter que fazer uma marcação prévia. E por que é que esta marcação prévia é necessária? Ela é necessária para que não haja aglomeração de pessoas. Imaginem que um salão tenha 5 cadeiras, 10 cadeiras, e todas as 10 cadeiras estão ocupadas. É isto que não pode ocorrer, porque tem de haver um espaçamento, tem de haver um distanciamento entre um atendimento e outro atendimento. Então as 10 posições ou as 5 posições não podem estar ocupadas simultaneamente. Além disto, não pode haver espera dentro do salão naquele momento em que o atendimento está sendo providenciado. Então, por isso é importante o agendamento prévio, para que consigam administrar o trabalho e a espera pelo próximo cliente. Outra coisa que começa a abrir, né, a partir do dia 4, portanto segunda-feira, são os estandes de automóveis, ou seja, o comércio de automóveis, as lojas, né, as concessionárias, como nós conhecemos aí no Brasil, que vendem automóveis, né, garagens, carros usados, seminovos. Todo este pessoal começa a trabalhar novamente a partir do dia 4. Próximo item se refere aos transportes públicos com lotação de 2/3. Portanto, acontece o quê? Tanto no metrô, como é no Brasil, no ônibus aí do Brasil, no autocarro aqui em Portugal, ou seja, o transporte público, os trens que circulam, no caso aqui os comboios, eles deverão observar 2/3 da sua capacidade. Uma vez alcançados os 2/3, este veículo, este meio de transporte, então, deve seguir viagem com lotação limitada. Por quê? Porque também aqui se preserva o distanciamento social. Outra coisa que pode ser praticada, agora a partir, então, de segunda-feira, são os desportos individuais ao ar livre. Aqui com um detalhe, sem utilização de balneários ou piscinas. Quando eles falam aqui balneários e piscinas, não é praia, tá? São balneários, são clubes, são áreas sociais onde você tem estas facilidades e estas situações que é um pouco diferente do que nós temos aí no Brasil. Teletrabalho continua também a ser recomendado sempre que as funções o permitam. Portanto, se eu tenho condições de continuar no teletrabalho,
eu devo optar por esta situação. Eu não devo retornar à empresa. Para quê? Para que se evitem as aglomerações dentro dos ambientes de trabalho, né? Para que se evite a circulação de pessoas que, por uma razão simples, pode fazer isto à distância, pode fazer através do teletrabalho. Então, cada vez mais, este teletrabalho deve mudar, né, a vida das empresas e a vida das pessoas. Isto é uma das grandes mudanças que a pandemia trouxe para o mundo e deve, depois de passar desta fase toda, esperamos que isto se resolva o quanto antes, não é? Mas isso deve mudar muito as relações trabalhistas, não é? Mas isto aí o futuro nos dirá. Outro setor do comércio que reabre são as livrarias, né? E, por último, os serviços públicos, os balcões desconcentrados de atendimento ao público, também por marcação. Portanto, vai acontecer o quê? Se você precisar ir às finanças aqui, se você precisar alguma coisa da segurança social, se você precisar da conservatória, se você precisar de um serviço do notariado, estes órgãos públicos estarão atendendo através de marcação. Também visando o quê? O distanciamento social, visando a menor circulação possível de pessoas, né, o menor deslocamento possível de pessoas. Dito tudo isto, temos aqui as regras gerais, né, como a gente já vinha falando. O confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa. Isto aqui não mudou. Portanto, aqueles que têm sintomas detectados e que são contaminados, né, ou que estão sob vigilância, para estes o confinamento continua sendo obrigatório. Para as demais pessoas, a circulação já é possível. Segundo item, eles trazem aqui o dever cívico de recolhimento domiciliário. Portanto, se eu não tenho necessidade de me deslocar, né, se eu posso continuar em casa, eu posso evidentemente sair, fazer a minha caminhada, que antes também tinha restrições, posso levar o meu cachorrinho a passear, posso, né? Ok, sem problemas. Mas se isto é inevitável, porque se eu puder evitar, eu devo então ainda me recolher em casa e evitar, né, a grande massa, a grande circulação de pessoas. Ainda os eventos com mais de 10 pessoas também continuam proibidos e os funerais com presença de família. Isto é a primeira fase, tá? Fase 1. Portanto, esta entra em vigor no dia 4 e vai até o dia 18 de maio. O que acontece no dia 18 de maio na fase 2? Vamos então analisar a fase 2. Lojas até 400 metros quadrados ou partes de lojas com até 400 metros quadrados, ou maiores por decisão das autarquias. Aqui cada um vai poder avaliar, né? Os órgãos responsáveis, aqui as autarquias, vão então determinar se eu posso ou não abrir estas lojas que são maiores. São os maiores, os centros comerciais maiores já. Aí vão poder também reabrir os restaurantes, os cafés, as pastelarias e as esplanadas, como nós conhecemos aqui. São os bares de calçada, onde nós temos as mesinhas nas esplanadas, nas calçadas. A lotação é 50%. Portanto, se eu tenho 100 lugares no meu restaurante, eu só vou poder atender 50 pessoas. 50 lugares podem ser ocupados, a outra metade não. A outra metade vai estar impedida de utilização nesta segunda fase. Vão reabrir também nesta segunda fase, portanto, a partir do dia 18, na fase 2, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares. Nestes aqui, onde nós temos as situações das galerias ou de algum outro local qualquer que necessite de ajuntamento de pessoas, lugares marcados e a lotação reduzida. Abrem também as bibliotecas e os arquivos históricos. O ensino secundário do 11º e do 12º ano também retoma, de 30 e 31 de maio. E os equipamentos sociais na área da deficiência. Futebol. Isso aqui é interessante porque futebol aqui é uma coisa séria, levada a sério. Futebol, Primeira Liga e Taça de Portugal vai também reabrir, ou seja, vai retomar
atividade a partir da fase 2, mas a porta fechada. Portanto, jogam, mas sem público no estádio. E as regras gerais: cerimônias religiosas, celebrações comunitárias de acordo com regras a definir entre a Direção-Geral de Saúde e as confissões religiosas. Então, estas cerimônias também partem a partir do dia 18 de maio. E a terceira fase prevista, fase 3, que vai ter início em 1º de junho, traz as seguintes situações: lojas inseridas em centros comerciais. Portanto, no quadro anterior, aqui na fase 2, nós vimos lojas até 400 metros quadrados ou partes de lojas até 400 metros quadrados. Lojas que tenham a sua porta para a área externa. É o comércio em geral, não é? O comércio de rua, como nós podemos dizer, não são aqueles comércios dentro de shopping center, dentro dos centros comerciais. Estes somente terão a liberação das atividades na terceira fase, ou seja, somente no mês de junho. Nesta terceira fase, as creches e o pré-escolar, depois cinema, teatro, auditório, sala de espetáculo, tudo isso com locação reduzida, né, e com lugares marcados. O teletrabalho parcial com horários desfaseados e equipas em espelho. Isto aqui significa que aos poucos, a atividade presencial novamente nas empresas vai sendo retomada. Em muitos casos já isso vem sendo praticado, no sentido de que o horário de trabalho foi fracionado, então quem precisa ir à empresa, ao escritório para fazer o seu trabalho, ele vai ter turnos diferenciados. Então não é toda a equipe, não é todo o quadro que vai estar ali no mesmo instante, no mesmo horário, no mesmo dia. Por exemplo, nós vamos ter turno das 8 ao meio-dia, do meio-dia às 6 da tarde, das 6 às 10 da noite, por exemplo. Então, aquele quadro de horário que seria das 8 às 18, ele vai se dividir e são várias equipes que vão então prestar este tipo de trabalho. E a loja do cidadão, também com marcação prévia na fase 3. E sem data ainda para reabrir, praias, bares, discotecas e ginásios. Ginásios aqui entendam-se as academias, como nós temos aí no Brasil. Condições ainda especiais aqui na terceira fase. Disponibilidade no mercado de máscaras e gel desinfetante. Por óbvio que se não houver disponibilidade no mercado das máscaras e do gel, muitas situações aqui vão ser reavaliadas. A higienização regular dos espaços, portanto, todos os espaços onde há acesso do público tem de manter um grau elevado de higienização, caso contrário, haverão alterações. Higiene das mãos e etiqueta respiratória, distanciamento físico de 2 metros, uso obrigatório de máscara no transporte público, escola, comércio e outros locais fechados com múltiplas pessoas, lotação máxima de 5 pessoas para áreas de até 100 metros quadrados nas instalações fechadas. Portanto, farmácia, o pequeno restaurante, o pequeno comércio, a quitanda, né, o próprio supermercado, né, as lojas aqui que nós temos aqui de mercado, todo lado tem um mercado aqui. Então, estes espaços até 100 metros quadrados vão ter esta limitação ainda de até 100 pessoas. E a cada 15 dias, né, este pacote de medidas que aqui foi anunciado, ele vai ser reavaliado. Tenham sempre em mente, tá? Sempre temos de ter em mente o quê? Estas medidas todas foram anunciadas, como dito, dia 30 de abril, foram colocadas, né, vão ser publicadas pelo Diário da República. Isto aqui passa a valer a partir do dia 4, que é segunda-feira. Depois do dia 4, nós temos a outra fase prevista para entrar em vigor no dia 18 de maio, que é a fase 2, e no dia 1º de junho, a fase 3. No decorrer deste tempo, portanto, nós temos aí 30 dias, que é o mês de maio, que é o mês da retomada, isto aqui vai ser avaliado diariamente, passo a passo. Qualquer retrocesso no número de infectados, qualquer retrocesso no número de mortes que venha a elevar, né? Os óbitos venham a crescer muito, o número de infectados começa a crescer,
automaticamente o Estado vai novamente retomar a posição da situação de emergência, ou seja, a situação que nós temos até agora vigente, né? E com isso podem voltar às restrições maiores, né? Pode que todo este pacote aqui que foi anunciado não seja adotado da maneira como foi proposto e pensado. Então temos que ter consciência, na verdade é isto, quer dizer, a liberdade está sendo devolvida. Agora, se nós, cidadãos que aqui estamos, não tivermos a capacidade de avaliar e de entender que isto não significa que eu posso sair à rua a todo momento, a todo instante, que eu não preciso ter o cuidado, né, de andar com a minha máscara, que eu não preciso ter o cuidado de fazer a minha higienização com o meu gel, com o meu álcool, com o desinfetante, que eu não preciso manter a distância, não é? Talvez é a coisa mais doída, não é nem o confinamento, é o fato da distância que você tem que manter das pessoas. Né? Eu posso conversar com o meu vizinho, mas eu não posso ir lá e cumprimentar o meu vizinho, não posso dar aquele aperto de mão, eu não posso dar um abraço na minha família. Talvez seja a coisa mais doída que nós temos nesta fase toda, mas temos que ter consciência de que se nós não o fizermos, podemos voltar à situação anterior. E aí sim, aí vai ser pior. Não é? Então, todo cuidado é pouco. Temos de ter consciência de que estas medidas são necessárias, devem ser adotadas e se conseguirmos cumprir desta forma, talvez, a partir de 1º de junho, na fase 3, uma vez ela esgotada, a gente tenha mais facilidades ainda para voltar à normalidade, voltar à vida, não é? Porque voltar à vida significa circular livremente neste momento. Era isso que nós tínhamos para o dia de hoje. Informar desde já que estamos atentos à publicação, né, do decreto e assim que ele sair faremos uma leitura pormenorizada e passaremos a informá-los detalhadamente sobre o que por aí vem. No mais, desejar a todos muita saúde, muita cautela, muito cuidado, para que a gente consiga escapar dessa, não é? E retomar a vida o quanto antes. A todos um grande abraço, agradecer pela audiência e pela atenção dos senhores, e mais uma vez, lembrar, inscrevam-se em nosso canal, deem um like aos nossos vídeos, que é importante, joga o nosso vídeo para cima, fica mais fácil de encontrá-lo. Compartilhem esta informação com os seus amigos, com os seus conhecidos, ela é importante. E marquem o sininho. Aí tudo fica fácil. Você não precisa ficar procurando o nosso vídeo no canal, porque automaticamente ele vai chegar até vocês. Um grande abraço, sucesso, muita sorte, muita saúde, que é o que importa, e até a próxima.